Galileu Galilei, o grande nome da astronomia renascentista, e ele disse: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Frase bem apropriada para esse momento em que a ciência tem que voltar a lutar contra o achismo, contra a superstição, contra o preconceito. Vamos em frente, em direção à ciência. TV Enem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dino, professor de História. Como vocês podem ver, estou aqui na minha casa, aproveitando um pouco aqui desta rede maravilhosa, obedecendo às regulamentações de distanciamento social, pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades de saúde, mas quero aproveitar esse momento também para ajudá-los a estudar mais um pouco. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma civilização muito importante da Antiguidade Oriental. E essa civilização é a civilização dos fenícios. Muito bem. A localização dos fenícios é na região do Líbano. Líbano, Síria, pega um pouco o estado do Iraque. Essa região ela fica a leste da Palestina. Portanto, eram povos vizinhos aos hebreus. Daqui a pouco nós vamos ver a proximidade que existirá entre fenícios e hebreus. Pois bem, esta região era uma região coberta por uma imensa floresta de cedros. Essa madeira era uma madeira muito leve e uma madeira muito boa para a construção de embarcações. E esta região também era banhada pelo famosíssimo Mar Mediterrâneo. Ora, os fenícios utilizam essa abundância de matéria-prima, que são as madeiras, e esta a proximidade com o Mar Mediterrâneo, e irão desenvolver a sua principal atividade econômica, que é exatamente o comércio marítimo. Na antiguidade, os fenícios eles eram chamados de os povos do mar. Eles serão os maiores navegantes e comerciantes da antiguidade. A grande questão é que para fazer comércio com diversos povos da África, da Ásia Menor, da Europa, banhado pelo Mar Mediterrâneo, havia a necessidade de se comunicar com esses povos. A escrita que existia até então era a escrita hieroglífica, que era do Egito, e a escrita cuneiforme, que era da Mesopotâmia. Ambas escritas super complexas. Daí, os fenícios, se apropriando destas duas escritas, cria uma outra escrita, chamada de alfabeto. Uma escrita muito mais simples. Não é o alfabeto que nós temos conhecimento hoje em dia, pois o alfabeto fenício não tinha as vogais. Elas só foram inseridas muito mais tarde pelos gregos. Mas ainda assim, mesmo sem as vogais, era uma escrita muito mais fácil do que a hieroglífica e a cuneiforme. Até porque ela tinha 22 símbolos e ela tentava imitar os sons da voz humana. Bem, os fenícios
eles foram os primeiros povos a fazer a circunnavegação africana. As cidades mais importantes desta região foram Ugarit, Sidon, Byblos, Tiro. Essas cidades eram chamadas de cidades-estados, ou seja, eram cidades autônomas, independentes uma das outras. Algumas dessas cidades eram aliadas, outras ainda guerreavam, lutavam entre si. Os governantes dessas cidades-estados da Fenícia eram chamados de sufetas. Pois bem, e a religião? A religião era politeísta. Tínhamos vários deuses e, obviamente, os deuses mais famosos eram deuses ligados ao comércio e ao mar. E eu aqui destaco para vocês o deus Baal, que era exatamente ligada a este comércio. Como politicamente os fenícios eles eram governados, chefiados por uma elite de comerciantes, disse que vigorou como forma de governo uma talassocracia. Pois é, cracia do grego vem poder, talassos, que quer dizer poder dos comerciantes. Então, quem governava, quem detinha muito poder nas cidades fenícias eram os comerciantes. Temos também com curiosidade para falar sobre os fenícios, é que muito antes da presença dos portugueses e dos espanhóis nas terras do além-mar, nas terras do Novo Mundo, os espanhóis e os portugueses chegaram por aqui por volta do século XVI. Chegou no finalzinho do século XV, 1492. E aí efetivaram sua colonização. Muito antes disso, os fenícios poderiam ter passado por aqui. Foram descobertos alguns vestígios de presença fenícia, como moedas e alguns escritos aqui no Brasil. Há uma incógnita se foram realmente eles que trouxeram ou foram trazidos por povos a posteriori. Uma outra curiosidade que eu posso trazer para vocês sobre os fenícios é a presença, é a relação entre os fenícios e a maçonaria. Pois é, pessoal, a maçonaria mesmo. Um dos reis fenícios, especificamente da cidade de Tiro, foi uma pessoa chamada Irã. E Irã, ou na Bíblia fala inclusive Irão, ele vai contribuir com vários homens para ajudar a construção do Templo de Salomão. Portanto, muitos fenícios são encaminhados para a região da Palestina, para a civilização hebraica, auxiliar o reino de Salomão para a construção do seu grande templo, que será um dos símbolos arquitetônicos desta outra civilização. Além de mandar vários homens, o rei Irã-Abif Irã, ele manda um mestre, um grande artífice chamado Irã-Abif. E Irã-Abif, ele será o grande responsável pelo embelezamento do Templo de Salomão. Pessoal, espero que essas dicas, essas lembranças tenham ajudado e fiquem em distanciamento social, aproveitem, mantenham a sua saúde, tá? E seja também um abençoado. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Olá!
futuro aprovado! Estamos aqui novamente na sua telinha para tentar ensinar um pouquinho de química, tá bom? Em busca da sua aprovação. No bloco de hoje, estaremos estudando números quânticos, um assunto que é muito odiado por grande parte dos vestibulandos, mas um assunto que é importante que você saiba e entender as maneiras de se cobrar esse assunto, tá bom? Antes de iniciarmos números quânticos, eu gostaria de fazer um paralelo. Olha, os números quânticos nada mais é do que uma codificação em números que se refere a um determinado elétron. Essa codificação, são 4 códigos, 4 números, representa endereços correspondente a cada um dos itens que iremos avaliar, tá bom? Quero fazer um paralelo. Imagine que eu queira encontrar uma Juliana, eu quero encontrar uma Juliana qualquer. Eu faço 4 perguntas para uma pessoa que conhece essa Juliana para ver se ela me auxilia em como eu posso chegar à Juliana que eu desejo. Eu faço a primeira pergunta: amiguinho, Juliana mora em qual país? Aí meu amiguinho responde: Juliana é brasileira. Olha, primeiro código eu consegui obter para encontrar a Juliana, primeiro filtro. Segunda pergunta: Juliana é brasileira, mas ela mora em qual estado? Bahia, ela é baiana. Opa, consegui o segundo filtro, segundo código. Terceiro: Juliana é brasileira, Juliana é baiana. Juliana é de que cidade? Vou escolher uma cidade. Ela é de Jequié. Ela é jequiense. Opa! Eu sei que Juliana é brasileira, eu sei que Juliana é baiana e sei que Juliana é jequiense. Eu consegui 3 informações, 3 códigos. E a quarta, eu pergunto: em qual rua Juliana mora? Juliana mora na rua Edson Costa Brito, uma rua qualquer. Opa, a probabilidade que eu tenho de encontrar a Juliana que eu desejo é muito grande, mas isso após 4 informações, 4 códigos. Na relação, quem eu vou procurar agora não é Juliana. Eu estou à procura agora de um determinado elétron, um elétron em específico, certo? E eu vou fazer esse elétron 4 perguntas a fim de obter 4 códigos. Esses números, esses códigos é o que chamamos de números quânticos. Temos 4 números quânticos. O número quântico principal, que é representado pela letra N. O número quântico secundário, que é representado pela letra L. O número quântico magnético, que é representado pela letra M. E o número quântico spin, que é representado pela letra S. Lembrando, cada um desses nomes representa um filtro, representa um código. O número principal, que é representado pela letra N, representa o número, a camada que o elétron está presente. O número quântico secundário representa o subnível que o elétron está presente. E o magnético, ele diz em qual orbital esse elétron está localizado. Lembrando, didaticamente, o orbital é um quadradinho, uma caixinha que representa onde temos a maior probabilidade de se encontrar um elétron. E já vamos explicar um pouco mais a respeito desse orbital. E por fim, o último número quântico, que é o número quântico spin, ele representa a rotação do elétron. Se o elétron está girando para a esquerda ou está girando para a direita, tá bom? Então, turma, vamos fazer o seguinte. Olha, para o número quântico principal, são possíveis 7 valores. Por que
tio Elan? Porque existe 7 camadas. Se o elétron que eu estou procurando está na camada 2, logo o valor de N é igual a 2. Se o elétron que eu estou procurando está na 6ª camada, logo N é igual a 6. Então, os valores possíveis de N é de 1 a 7. Pronto, primeiro filtro. Segundo, o subnível ou subcamada. Temos 4, S, P, D, F. E dessa maneira temos valores fixos. De que modo? Se o elétron que eu estiver procurando estiver no subnível S ou na subcamada S, o valor de L é igual a 0. Se for P, o valor de L é igual a 1. Se for D, o valor de L é igual a 2. E se for F, o valor de L é igual a 3. Identificação do orbital. Olha, o S, o subnível S, só acomoda 2 elétrons. Olha, 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Cada quadradinho, cada orbital pode acomodar 2 elétrons, sendo que um tem que estar para cima e outro tem que estar para baixo. Se cada quadradinho pode acomodar no máximo 2 elétrons, o S só vai ter um orbital, um quadradinho. Cada um cabe 2. O P terá 3, o D terá 5 e o F terá 7. Cada um tem uma quantidade máxima de quadradinho, de orbital. Se for o primeiro quadradinho, menos 1. Se for o do meio, 0. Se for o último, mais 1. E assim você segue a lógica. E por fim, o último número quântico, que é a rotação. Se o elétron estiver para cima, menos meio. Isso aqui não é uma regra, mas é uma forma bem legal de se generalizar. Para cima, menos meio. Para baixo, mais meio. Tio Elan, tenta facilitar um pouco isso, que eu achei um pouco complicado. Vamos lá. Questão na sua tela em 3, 2, 1. Qual é o conjunto dos 4 números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do bromo 35? Volta para tio Elan. Bromo 35. Aprendemos no bloco anterior como fazermos a distribuição eletrônica. Olha, para o bromo 35 teríamos essa distribuição eletrônica. E ele quer saber qual é o conjunto dos 4 números quânticos para o elétron mais energético. O elétron mais energético é o último futuro aprovado, porque você colocou em ordem crescente de energia. Logo, o último é o mais energético. Então, vamos isolar ele. 4P5. 4P5. Olha, se é o 4P5, o primeiro número quântico que é representado pela letra N representa a camada. Em qual camada esse elétron se encontra? Camada 4. Então, N é igual a 4. Olha, segunda pergunta. Em qual subnível esse elétron se encontra? Se encontra no subnível P. E o segundo número quântico é representado pela letra L. E quando o subnível é P, o valor de L é igual a 1. O número quântico magnético, que é representado pela letra M. Se é P, temos 3 quadradinhos. O primeiro é menos 1, 0 e mais 1. Vamos distribuir? 4P1, 4P2, 4P3. 4P4, 4P5. O primeiro é menos 1. O último elétron parou no meio. Logo, o valor de N é igual a 0. E
desce o elétron, acabou para baixo. Se o elétron está para baixo, mais meio. Você certamente não vai errar uma questão de números quânticos. Encontro vocês em uma próxima. Para muitos, a ditadura militar é um assunto que ficou no passado, mas infelizmente, aqui no Brasil podemos considerar uma atualidade, porque desde que voltamos a regime de voto democrático, voto direto, nunca esse assunto esteve tão em voga como agora. Em várias manifestações, vemos pessoas pedindo a volta do regime militar, pedindo fechamento do STF, Supremo Tribunal Federal, e fechamento das instituições democráticas. A alegação dessas pessoas: corrupção, evitar fraudes e moralização. Na ditadura existiu sim corrupção. Não existiam os meios de comunicação que existem hoje para mostrar essa corrupção, mas naquela época existia também. A diferença é que quem era corrupto, se fazia parte do sistema, não era punido em hipótese alguma. Ou seja, quando a pessoa era corrupta, a gente sequer sabia, e se soubesse não podia falar nada, porque na época da ditadura militar existia o que de pior pode existir, que é a supressão da liberdade. Vamos trazer para um contexto histórico. A ditadura foi implementada no dia 1º de abril de 1964 e acabou oficialmente em 15 de março de 1985. A primeira anistia, ou seja, o primeiro perdão para as pessoas que durante o regime militar foram consideradas subversivas, foi em 1979, ainda com um presidente militar. Mas o regime durou até 85, então a gente considera aí oficialmente mais de 20 anos de ditadura. Foram 5 presidentes militares e o que teve o regime mais rígido foi Costa e Silva no período chamado Anos de Chumbo, de 1967 a 1969. Em 1968 implantou-se o AI-5, Ato Institucional número 5, que foi uma das maiores barbáries legitimadas no país e no mundo. O AI-5 dava em lei, atestado e aprovado o direito de torturar, matar, censurar qualquer um que fosse nem contra o governo, mas que tivesse qualquer ideia que minimamente desagradasse aos militares, desagradasse o governo. Hoje, muita gente pede a volta sem saber de fato o que foi aquilo. Muitas dessas pessoas que defendem sequer viveram ou conheceram pessoas que viveram na época como eu conheci. Elas vão muito do boca a boca e de uma ideologia que, a bem da verdade, não funciona. Sabe por quê? Em 1964, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Era Estados Unidos, regime capitalista, contra a extinta União Soviética, que era liderada aí pela Rússia, que era declaradamente comunista. Existiam 2 extremos reais no mundo, 2 grandes ideologias. Hoje, até os países que são comunistas declaradamente funcionam os seus negócios, o seu modo de vida dentro do regime capitalista. Além disso, naquela época, existiam muitas guerrilhas internacionais que eram bancadas pelos 2 lados, na luta por ganhar territórios e fortalecer o seu lado da história. Aqui no Brasil, a ditadura militar foi apoiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu suprimento de dinheiro, armamento, navios para os militares conseguirem implementar o golpe militar, alegando que era uma luta contra o comunismo para o comunismo não tomar conta da América Latina. E assim aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu em vários países. E hoje não há país democrático no mundo que apoie, não há país democrático no mundo que apoie. Então, toda vez que você pensar em ditadura militar, pense em atrocidade, e pense que é 100% oposto à liberdade de expressão. Se você quer continuar exercendo o direito de falar a sua opinião, de defender ou de ir contra algum político brasileiro, você jamais pode ser a favor da ditadura militar. Bom Enem para todos!
Fala, meus amores! E então, tudo em paz? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e hoje daremos início ao nosso encontro de número 7. Lembrem que ao longo de vários encontros abordamos já temas específicos da filosofia, sempre contextualizando cronologicamente e percebendo que cada período histórico contribui de modo extremamente significativo no modo de pensar, de compreender a realidade e de construir conceito de cada autor. Hoje nós falaremos especificamente de um período compreendido como filosofia contemporânea, período este que tem início ali no século XIX e que se estende até a conjuntura odierna, passando, claro, pelo século XX e desembocando aí pelo século XXI. No que se refere às competências e habilidades que o INEP propõe, nós trabalharemos a partir de 3 competências esse nosso encontro. Primeira competência de número 1, também a competência de número 3 e elementos da competência de número 4. Penso que é um caminho bem interessante, hein? Dar uma lida em competências e habilidades de todas as áreas, para que assim o seu domínio acerca dos conteúdos, problemáticas e possibilidades de cobranças em questões possa estar de fato ali dominado por você, tomado por você, o que levar-te-á com toda certeza a um acerto maior em questões. Bem, quando nós falamos da filosofia contemporânea, eu vou fazer uma pequenina divisão aqui. Neste primeiro instante, falaremos um pouco sobre os séculos 19 e 20. E numa aula vindoura, falaremos um pouco mais sobre o século 20 e características do século 21. Ao falarmos do século 19, precisamos inclinar um pouco o olhar ainda para o século 18. O século 18 na filosofia foi um século importantíssimo. Foi o século do iluminismo. Foi o século da crença que a razão levar-nos-ia de modo prático e definitivo à solução de todas as mazelas, de todos os problemas que prejudicavam o bom funcionamento da vida coletiva, da vida europeia de si. Lembrem que o modelo aqui de homem apontado, dentro de uma lógica evolucionista, dentro de uma lógica eurocêntrica, é o modelo de republicano, democrático, ser racional, que nega ali os princípios religiosos. É neste contexto que a figura de Adam Smith também aparece, lembra que proporá uma diminuição da interferência do Estado, gerando assim um livre comércio, ideias essas que colaboram muito também para o desenvolvimento positivo da sociedade, uma leitura muito mais vinculada na abordagem positivista do processo. Chamar a atenção de vocês, creio que é importantíssimo relembrarmos isso, que quando nós pensamos neste contexto do século XIX, este contexto ele pode ser dividido na filosofia em 2 momentos. Primeiro, por um lado teremos os autores que abordarão questões sociais. Por outro lado, autores que trarão o embrião do que no século XX passou a ser chamado de existencialismo. Chamarei aqui de autores pré-existenciais. Por que os autores sociais e pré-existenciais? Os sociais advêm de um cenário cujo desenvolvimento, primeiro pela Revolução Industrial e depois pela industrialização, fez com que um novo cenário de produção econômica aflorasse na Europa. Falaremos já já. E os pré-existenciais, porque este cenário ele foi definitivo para trazer questões que geraram inquietações existenciais. Então é importante compreendermos que são 2 fatores característicos de um tempo histórico bem significativo de produções filosóficas riquíssimas. Vamos lá fazer esse recorte? Primeiro, chamar a atenção que no século XIX nós tivemos o processo da industrialização. As pessoas, elas que inicialmente haviam migrado do campo para a cidade e haviam sido absorvidas no processo de produção, agora são substituídas pelas máquinas. Para o dono dos meios de produção, o ideal burguês, uma espécie de paraíso na terra. Nunca se produziu tanto, em tão pouco tempo, com custos tão baixos. Por outro lado, experienciamos um processo aí de sofrimento social muito grande. Passamos a ter um inchaço urbano, precarizações das condições de trabalho. Abraçado a isso, tivemos um processo de falência das condições econômicas individuais, de muitas e muitos, exploração. Essas condições de trabalho fragilizadas levaram a uma espécie de exploração cada vez maior, o que culmina com uma concentração de renda e uma desigualdade latente. É neste contexto, inclusive, que a sociologia nasce,
tentando entender esse cenário de uma Europa recém-industrializada e todas as mazelas que isso trouxe abraçado. Por um lado, na perspectiva social, nós teremos aqui autores importantíssimos ali no século XIX, figuras como Hegel, figuras como Feuerbach, dois alemães, Feuerbach, por sinal, aluno de Hegel, e por fim, a figura de Marx, que casará o pensamento desses dois autores. Vamos entender um pouquinho isso. Hegel é um autor idealista. Hegel compreende que toda mudança na postura social dar-se-á mediante uma mudança de consciência. Para Hegel, eu mudo meu modo de pensar para que só assim eu possa mudar meu modo de existir. Inclusive, ele escreverá uma obra importantíssima chamada de Fenomenologia do Espírito, onde ele falará sobre a dialética do senhor e do escravo, e dirá claramente que não é o escravo escravo do senhor, mas o senhor que é escravo do escravo. O escravo só não tem consciência deste processo, por isso aceita a condição de escravizado. Ele dirá lá em letras garrafais e claras: não são as correntes que escravizam, mas uma consciência escravizada que conduz a um processo de escravidão existencial. Então, para Hegel, toda mudança prática dar-se-ia por uma mudança de consciência. É o que nós chamamos então de monismo dialético. O que é esse monismo histórico dialético? A compreensão de que é preciso mudar o modo de pensar para que se possa, a partir daí, mudar o modo de ser. Esse pensamento ele será duramente questionado por um aluno de Hegel chamado Feuerbach. Inclusive é de Feuerbach aquela expressão que não é Deus que cria os homens, mas o homem, por seu desejo constante de dominar seu semelhante, que cria a ideia de Deus. E Feuerbach apontará o contrário de Hegel ao dizer: não, Hegel, não é a ideia que determina a vida, é a vida que determina a ideia. Então eu preciso mudar a condição existencial das pessoas para que, mudando as condições existenciais, essas pessoas consigam de fato pensar à luz de uma liberdade. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o materialismo histórico, que culminará com Marx no que ficou conhecido então como materialismo histórico dialético. Um toquezinho para você: fique atento, fique atenta, pois quando nós falamos de materialismo histórico dialético em Marx, falamos de quanto fonte originária de Hegel e Feuerbach, pensadores vinculados ao social no século XIX. No campo existencial ou pré-existencialista, três autores vão se destacar também, assim como no lado social. Neste lado existencial, eu posso tranquilamente citar figuras importantíssimas. A primeira delas, a figura do Arthur Schopenhauer. Já a figura aí presente no Enem, já apareceu em 2 edições. Schopenhauer é bem interessante, é um autor que vai partir da máxima de que antes de sermos razão, somos instintos, somos vontade. E falará muito sobre essa vontade que será representada habitualmente pelo ser humano no seu modo de agir. Schopenhauer que influencia muito aquela ideia do inconsciente em Freud. Para Schopenhauer, antes de sermos seres racionais, somos volições que clamam. No processo, ainda podemos citar a figura de Søren Kierkegaard, um dinamarquês protestante clássico, defensor da lógica, que não deveríamos viver presos a um plano estético, a um plano meramente ético, mas deveríamos ocupar nossa existência por uma sede que ele chamará de religiosidade, um sentido para que a existência, no meio do caos, possa ser construída e bem vivida. E por fim, no século XIX, no que se refere a pensamentos que precedem ao existencialismo, a figura de Friedrich Nietzsche, tão mal compreendido por tantos, mas um autor que apontará para a necessidade de não sermos escravos nem escravas de valores que nos aprisionam e nos inviabilizam de sermos quem podemos ser. É um autor da transvaloração dos valores, da ruptura com o que está posto e com uma nova construção a partir de um exercício de liberdade. Então anota aí para não esquecer, século XIX, iníciozinho do século XX na filosofia, 2 correntes principais, corrente social, corrente pré-existencial. Autores que lidam com as diferenças e desgastes socioeconômicos e autores que pensarão sobre o próprio pensamento humano. Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. E aí galera, tudo bem com vocês? Começa a nossa aula no projeto TV Enem, professor Alan César de Matemática, onde hoje, pessoal, inicialmente eu presto uma homenagem a todos que fazem
essa festa linda que é a festa junina, poetas, músicos e afins. Então, homenagem a todos que fazem a força do nosso Nordeste. Beleza? Vamos continuar a aula. Gente, a aula de hoje é resolução de questões de moda, mediana e medida de dispersão no teu Enem. Se ligou? Vamos lá? Primeira questão. Gente, primeira questão, ele te dá uma frequência de dados de notas do que? Da disciplina de matemática. E aí ele pede qual é a moda. Qual é a moda disso aí? Como é que eu acho essa moda, galera? Olha aqui, moda, professor, eu olho a quantidade de vezes que se repete mais. Eu olho a frequência. Então vamos achar essa frequência? Olha aqui, ó. Olhando para esse dado, a maior frequência está aqui. Qual foi a nota? 7. Então, maior frequência é a moda, aparece mais vezes. Então, letra C. Questão muito tranquila, letra C, simulado do Enem. Vamos para a próxima questão? Galera, a próxima questão fala sobre o quê? Dados de cotação de ovos extras brancos, gente. No período que dos anos 2007 a 2008, certo? E no final ele pede o quê? O valor da mediana das cotações. Mediana, qual é a dica que fica, galera, da aula que a gente viu anteriormente? Mediana, professor, eu conto os números. Se a quantidade for ímpar, é o número central. Se a quantidade de números for par, eu pego os dois centrais. Isso na ordem crescente, viu, galera? Se ligue na teoria. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 17 é o do meio, é o de quarta posição. 3 para um lado, 3 para o outro, é o de quarta posição. Vamos contar a ordem crescente. É o primeiro, é o segundo, a ordem crescente. Quem é o terceiro, galera? Esse aqui, galera. O quarto não é esse, é esse. O quarto é esse, na ordem crescente. Então, é o quarta posição? Quarta posição, R$83. Olhando o gabarito, teremos letra D. D de dedicação. Se ligou? Tranquilo, vou apagar aqui essa questão e vamos fazer a próxima questão. Enem também, galera. Ele disse o quê? Fala sobre a taxa de desemprego em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre. E no final, galera, ele pede nesse gráfico aqui, ó, que ele fala que é o comportamento do ano, mês o quê? Março de 2008, né? A abril de 2009. Só que eu tenho que fazer o que na mediana? Contar os valores. Se você contar esses números aí, dá 14 valores. Professor, se dá 14 posição, a mediana vai ser o de posição 7, mais o de posição 8 dividido por 2. Por que 7, professor? 7 porque a metade de 14, 7. E o próximo na frente é ele. E por que eu faço isso? Porque a quantidade de números é o quê? Par. Eu sempre tenho que fazer isso na mediana, beleza? Então vamos achar, gente, no gráfico mesmo, para não perder tempo na gente, tem que usar a estratégia no pré-vestibulando. Se liga aí, ordem crescente. Primeiro, vamos achar o segundo, segundo, terceiro, quarto, cresce, quinto, eu preciso do sétimo, quinto, sexto, sétimo, achei, meu professor, o sétimo é 7,9. E quem é o oitavo depois desse? Né? Esse, que aqui foi o sexto, o oitavo é esse, gente. Olha aí, na ordem crescente. Eu faço o quê? Eu somo e divido por 2. Na hora da prova, se eu somar isso aqui, galera, 7,9 mais 8,1 vai dar o quê? 16. 16 por 2 vai dar 8. Você marcaria, passando aí para marcar a alternativa, nós marcaria ali, ó, letra B. Beleza? Letra B de beleza, estou bem demais para a prova, professor. Fechou? Fechou. Então a ideia é contar logo, colocar as posições aqui e pegar o que interessa a você. Vou apagar aqui a questão de mais uma vez e vamos a outra questão que me remete também, professor, ao Enem. Questão que eu falei do que? DP. Gente, o que é DP? Desvio padrão. Desvio padrão é o que para mim, gente? O que é desvio padrão? Uma grandeza que trabalha a fuga da tendência central. Moda e mediana me dá tendências centrais. Desvio padrão é a fuga, é o que me torna mais regular ou menos regular um dado estatístico. Não foi isso que a gente viu? Mais regular ou menos regular. DP. O Enem não está preocupado com o teu cálculo de desvio padrão, está preocupado com a tua análise da tabela ou do gráfico dado. E ele fala, procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esporte de combate. Para participar do torneio, 4 atletas de categoria até 66 kg de peso pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades. Realizado 3 pesagens no início. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular.
Um atleta ser mais regular, menos regular. Vamos lembrar? Mais regular. Vamos escrever assim. Mais regular, menor DP. DP, desvio padrão. Menos regular, maior DP, maior desvio. Não tem lógica, galera? Se é menos regular, porque o desvio da média central é maior, vai fugindo de o quê? De uma tendência, de uma frequência, de uma repetição. Então, desvio é a tendência de fuga. Então, vamos lá? Mais regular, menor DP, menos regular, maior DP. Analise isso, por mais que ele te dê vários dados. Então, ele falou em pesagem, 1, 2 e 3. Média, não me interessa. Por que não me interessa a média, galera? Porque média é classificada como medida de tendência central. E o que mede regular e irregular é medida de fuga, DP, desvio padrão. Beleza? Mediana também. Então, o que me interessa, galera, é o desvio. Se tu olhar esse desvio, o que é que vai acontecer com esse desvio? Quem tem maior desvio, menor desvio? Ele falou aqui, ó, mais regular. Mais regular seria o contrário. Mais regular, professor, menor desvio. Quem é o menor desvio, galera? Menor desvio, você olhando aqui, ó, galera, é o 3. Marca aí. Por que, galera? Menor desvio. Porque é o mais regular. Ele pediu na ordem, cuidado para não errar nem. E o menos regular, que é o menos regular? Que tem maior DP. Quem é que tem maior DP aí, galera? Ó, é o 2. Então teria 3 e 2. Não é isso? Seria 3 e 2. Passando para olhar a alternativa, aí vamos ver o que é que ele quer. Como é que é as frases aí? Após 3 pesares, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quem? Ele falou mais e o menos. Então, nós temos o que, gente? Alternativa letra C. Quem que viu que o que? O 2 e o 3 tem esse valor mais regular e menos regular. Então, guardou com carinho, falou em ser regular. Numa estatística da prova do Enem, eu tenho que trabalhar esta linha. Tá certo? Eu vou apagar aqui, por enquanto, tá? Para nós refletirmos sobre o que eu escrevi para vocês em relação... Uma frase que eu achei muito legal, gente, e eu acho que vocês deviam sempre pensar nisso como lema para a tua vida. Qual é a frase? Os sábios educam pelo exemplo, e nada há que avassar o espírito humano mais suave e profundo do que o exemplo. Malbataã. Então, galera, o que é que Malbataã falou? Quer dizer o seguinte: em qualquer coisa que você faça na sua vida, estudar, ser um profissional, ser um pai de família, enfim, seja um exemplo para a sua vida e para a sociedade. Use isso como lema. Malbataã, gente, matemático, né? Tempos atrás, se você pegar o livro de Malbataã para ler, ele vai falar de uma matemática mais do dia a dia, de contos históricos, de contos cotidianos. Você vai sentir prazer em estudar matemática. Mas guarda essa frase como lema para a tua vida. E eu me despeço, gente, mais uma vez homenageando a todos que fazem essa tradição do nosso Nordeste, que é o que, gente? Festejos juninos, e o que? Tradição é tradição. Então, até mais. Um abraço do professor Alan César. Estamos juntos nessa caminhada. Valeu! E aí, meu povo lindo, tudo beleza? Que maravilha estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Felipe Veloso, ator, e tenho o prazer de estar sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado para vocês. Nesta edição, eu trago mais um episódio do Palavras Vividas, onde eu apresento textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Com certeza vocês vão curtir. Um beijo grande, aproveitem as aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para a sua tela. Aí você acorda e percebe que não está num conto de fadas. As suas preocupações não são mais o lanche na hora do intervalo, o álbum de figurinhas, qual vai ser o filme da tarde ou quando será o próximo feriado. O tempo passou e com isso vieram a barba na cara, as contas para pagar e as inúmeras cobranças de todos os lados. Da família, dos amigos, da vida, mas principalmente as suas. Surge então a obrigação de tomar decisões. Nessa hora, a ficha cai. Para alguns, 2 caminhos se desenham claramente. O primeiro, mais cômodo,
é a fuga, que apavora, amedronta, engessa. O outro é a loucura, corajosa, instintiva, que nos conduz ao enfrentamento. É preciso acreditar que desistir não é uma opção. Nunca. A vida é um combate que aos fracos abate e aos fortes audazes só faz exaltar. Lá no fundo da alma, essa voz ecoa e reverbera na mente, me impulsionando para a batalha seguinte, desconhecida, inesperada, mas que sempre vem, porque eu não estou falando de uma fórmula matemática, onde os fatores se encaixam perfeitamente. Viver é lutar, é acordar a cada manhã, agradecer por mais uma oportunidade e vibrar. Vibrar a saúde, vibrar a família, vibrar a vida, vibrar. Porque o corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Olá, eu sou Hannah, professora de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o conceito de raça e o conceito de etnia. Primeiro, a gente precisa compreender que o conceito de raça e etnia não são sinônimos, tá? Então vamos começar falando um pouco sobre o que é esse conceito de raça. As primeiras teorias sobre a raça humana, elas surgiram inicialmente no final do século XVIII e início do século XIX. Essas teorias elas surgiram como forma de justificar a ordem social que surgia à medida em que os países europeus iam dominando as nações, submetendo outros territórios e suas populações ao seu domínio. Ou seja, quando esses países europeus começaram a colonizar outras regiões e outros territórios, eles ao mesmo tempo diziam que a cultura deles era mais importante e mais desenvolvida do que aquela que se apresentava naquela região. Ou seja, uma visão muito etnocêntrica sobre o que é essa concepção de cultura, Então, o conceito ele foi amplamente adotado por todo mundo até o período da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu para ter esse rompimento sobre essa concepção de raça, Quando o surgimento da ameaça nazista surge e eleva a proporções astronômicas a questão do preconceito e do ódio em relação a grupos específicos de pessoas, com a distinção de raça, E aí a gente tem duas vertentes, Que é o arianismo, que Hitler acreditava ser uma raça suprema, ou seja, pessoas brancas, e os judeus que ele acreditavam que eram pessoas que não mereciam viver. Então ele criou-se o Holocausto, onde as pessoas iam sendo mantidas com torturas, com câmara de gás, eram queimadas vivas, enfim, muitas coisas aconteceram no Holocausto, E aí, diante desse fato, a comunidade científica começou a entender que o uso de raça, com essa função específica que ela estava sendo utilizada, não era um bom conceito, não era uma boa definição para pensar na sociedade, E aí a comunidade científica e a sociologia definem e concordam que o conceito de raça ele é apenas uma noção socialmente construída e perpetuada pelo preconceito. Ou seja, o conceito de raça ele é socialmente atribuído a certas características físicas, dando ênfase assim a uma discriminação, uma segregação racial, a que a gente observa ainda nos dias de hoje, A gente consegue perceber essa concepção de raça como algo muito latente na nossa sociedade, algo que a gente ainda não superou, E aí, diante do conceito de raça, Giddens define o conceito de raça da seguinte forma, O conjunto de relações sociais que permite situar os indivíduos e grupos e determinar vários atributos e competências com base em aspectos biologicamente fundamentados. E o que significa isso? Isso significa dizer que a distinção racial ela vai além de categorizar os indivíduos por suas características biológicas, pois ela relaciona também com certas formas de desigualdade social e outros fenômenos sociais que a gente encontra na nossa sociedade, Já
a etnicidade ela é totalmente oposto ao que é o conceito de raça ele estava definindo, né? A etnicidade é um conceito puramente social. Ela faz referência a construções culturais de determinada comunidade de pessoas. A característica é a religião, a língua, o símbolo, os pontos, esses são os pontos de diferenciação étnicas, não é a cor da pele, não é a cor dos olhos, e sim questões culturais, né? A manutenção da identidade de um grupo ela é relacionada com o cultivo dos aspectos culturais e não dizer que a minha cultura é melhor que a sua, como os colonizadores do passado eles faziam, né? E aí tiveram culturas que foram extremamente exterminadas porque esses colonizadores eles não eram sensíveis a compreender que aquele contexto ali era um contexto étnico diferente do seu. Né? E o contexto étnico ele valida memórias do passado, realimentam mitos, tradições, costumes, né? Assim, a etnicidade, como a cultura e como a sociedade, ela não é inalterável. Ela passa por algumas mudanças, né? Ela está sujeita às circunstâncias imprevisíveis do mundo social que a gente habita, né? Mas ainda assim não deixa de ser um grupo étnico, né? Os grupos étnicos que migraram para regiões completamente diferentes da sua origem, geralmente passaram por uma reestruturação, por uma nova organização ao longo do tempo. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, no século... Em 1920 a 1940, o processo migratório no Brasil trouxe muitos portugueses, holandeses, italianos, japoneses, árabes, e eles passaram por um processo de mudança de traços culturais, né? Que compunha a sua identidade, como por exemplo a adoção da nova língua, né? O Brasil ele é um país altamente miscigenado justamente por conta desses grupos étnicos que vieram para cá, né? Portugueses, holandeses, indígenas, negros, que eram o povo escravizado, né? E esses grupos étnicos foram formando a identidade nacional brasileira, né? Cada região do Brasil ele foi vivendo um contexto histórico muito particular de predominância de determinada etnia, né? O processo migratório no Brasil foi fundamental para essa variedade de grupos étnicos brasileiros, né? Além dos grupos culturais de imigração, miscigenação permitiu a criação de grupos étnicos próprios no Brasil, né? Que aí tinha os nomes de caboclos e mulatos que a gente quase não utiliza hoje mais, né? E aí, diante desses dois conceitos, a diferença básica dos dois é que grupo étnico é definido pela mesma origem e afinidade linguísticas e culturais, enquanto que raça é uma distinção entre os homens e um conceito socialmente construído que existem e que reverberam diferenças biológicas entre as etnias, né? Então, a concepção mais adequada que a gente poderia utilizar seria a concepção de grupo étnico. Dentro do discurso de ciência, etnia hoje é o termo que a gente utiliza para falar e para trazer essas novas concepções de diferenças culturais. A concepção de raça, ele é altamente ligada a uma relação de preconceito e discriminação. A ciência já se utiliza pouco desse termo, mas dentro do social e do senso comum, ainda hoje a gente utiliza e fala, na nossa fala cotidiana, isso ainda está muito presente, né? E é algo que a gente precisa vencer, é uma barreira que a gente precisa vencer, porque ela continua gerando discriminações e preconceitos. Por hoje é só, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que a gente ainda está em isolamento social, tá? Então fiquem em casa, se sair usem máscaras, sempre lavem bem as mãos. E é isso, por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. Viva a ciência! Viva a educação! Vivam os grandes mestres do mundo inteiro, da Bahia, do Brasil e desse planeta que precisa tanto de regeneração, que precisa tanto da deusa ciência acima de tudo. Sigam a gente nas redes sociais, sigam nas plataformas de vídeo, o canal Escritório do Pensamento, nas TVs abertas, nas TVs a cabo e, claro, você já sabe, na nossa plataforma
tvenem.com.br. Você sabe o que Galileu disse também? Que a despeito de qualquer coisa, o mundo vai continuar girando em torno do Sol. Salve Galileu, paz e luz para vocês.